Bom, gente, então vamos resolver a questão 2, que é da 10ª edição do livro texto, o Halliday. E a questão 2 é uma questão sobre a influência da Lua. Então, ela diz o seguinte: algumas pessoas acreditam que suas atividades são controladas pela Lua. Se a Lua está do outro lado da Terra, verticalmente abaixo de você, e passa para uma posição verticalmente acima da sua cabeça, qual é a variação percentual? Letra A, da atração gravitacional que a Lua exerce sobre você. E a letra B, do seu peso, medido em uma balança de mola. Suponha que a distância Terra-Lua, de centro a centro, é 3,82 vezes 10 elevado a 8 metros e que o raio da Terra é 6,37 vezes 10 elevado a 6. Então, o que eu vou fazer aqui é resolver a questão letra A. E vou deixar para que vocês façam a letra B. Então, o que a gente tem nessa questão, na letra A, é o seguinte: a gente quer saber qual é a variação percentual da atração gravitacional que a Lua exerce sobre uma pessoa quando ela sai de uma situação em que a Lua está verticalmente abaixo de você e depois ela passa para uma posição verticalmente acima da sua cabeça. Então, a primeira situação que você tem é, imagina que essa bola grande aqui é a Terra tem uma massa, vamos chamar de massa da Terra, que não está ilustrada nesse problema. E imagine que você seja tratado como uma partícula, porque em relação à dimensão, em relação às dimensões da Terra, você pode ser tratado como uma partícula. Imagina que você é essa bolinha vermelha e que você tem uma massa mzinho. Então, a primeira situação é que a Lua está verticalmente abaixo de você. Eu vou desenhar a Lua na cor verde e imagina que você tem essa situação aqui, Lua. Você tem aqui a massa da Lua, que eu vou chamar de M maiúsculo. Você tem você, que é esse ponto vermelho. E você tem a Terra. E aí, nessa situação, a gente tem os seguintes dados, dado pela questão. A gente tem a distância, que é o raio da Terra, né? Então, nesse problema, o raio da Terra é essa distância aqui, que eu vou chamar de RT. E a gente tem a distância Terra-Lua, ou seja, que é essa distância aqui do centro da Terra até a Lua. Essa distância eu vou chamar de distância Terra-Lua, ok? Bom, então nessa situação aqui é a primeira situação, vamos chamar a situação 1, a Lua verticalmente abaixo de você, e a situação 2, vou desenhar a Terra novamente. Na situação 2, você está na mesma posição, né? E agora a Lua, na cor verde, está acima, verticalmente acima. Então a Lua estaria, por exemplo, aqui. Lembrando que ela está verticalmente acima a uma mesma distância da superfície da Terra é, da situação inicial, a situação 1. Então, a pergunta é: qual é então a variação percentual da atração gravitacional em relação à situação 1, em que a Lua está verticalmente abaixo de você, para a situação 2, em que a Lua está acima? Então, esse problema é basicamente a gente calcular a força gravitacional nas duas situações e verificar qual foi a variação percentual. Então, na primeira situação, deixa eu só antes de começar a fazer os cálculos, na segunda situação aqui, reforçando que essa é a distância que é o raio da Terra, e agora a gente tem a distância Terra-Lua, que é essa distância aqui, né? Que é essa distância Terra-Lua. Inclusive, o problema diz que o raio da Terra vale 6,37 vezes 10 elevado a 6 metros, enquanto que a distância Terra-Lua, de centro a centro, vale 3,82 vezes 10 elevado a 8 metros. Então, a minha ideia aqui é calcular a força gravitacional de você, de atração entre você e a Lua, na situação 1. Então, essa força, como a gente discutiu em sala, ela é proporcional a uma constante gravitacional G e é diretamente proporcional ao produto da sua massa e da massa da Lua e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Olha, na situação 1, a distância entre você e a Lua, deixa eu destacar aqui em rosa, você está aqui em vermelho e a Lua está lá no final em verde, então é essa distância aqui. Essa é a distância entre você e a Lua.
e é justamente a soma do raio da Terra mais essa distância DTL, ok? Então, seria RT mais DTL mais DTL elevado a 2, certo? Essa é a força, vamos chamar de força gravitacional na situação 1. Enquanto que na situação 2, a força gravitacional na situação 2 seria constante gravitacional, o produto da sua massa com a massa da Lua e, novamente, a distância entre você e a Lua. E aí, nesse caso, vou colocar aqui em rosa, seria essa distância aqui entre você e a Lua. Essa distância pode ser definida como DTL menos RT, certo? Então, aqui a gente teria DTL menos RT elevado a 2. Então, quando a gente fala de... deixa eu só dar um zoom in aqui. Então, quando você fala de variação percentual entre a situação 1 e 2, a gente então fazer o quanto que variou a força gravitacional, correto? Quando eu saio da situação 1 inicial, em que a Lua está verticalmente abaixo de você, para a situação 2, em que a Lua está verticalmente acima. Então, essa variação pode ser calculada como sendo F2 menos F1 dividido por F1, ou seja, é a variação que você tem ao ir de F1 para F2 com base em F1, ok? E se a gente quiser que essa variação seja percentual, ao final a gente vai multiplicar esse valor por 100. Então, é só essencialmente fazer esse cálculo. Então, quando a gente faz essa substituição aqui, a gente pode colocar em evidência, né, o G Mzão, Mzinho, na parte aqui do numerador. E aí, aqui eu vou colocar entre parênteses, a gente tem aqui um RT mais DTL. Desculpa, é a situação 2, deixa eu só apagar aqui, né? Seria então a soma. Então, a gente tem DTL menos RT elevado a 2 menos 1 sobre DTL mais RT elevado a 2. E isso aqui tem que ser dividido por F1, que é G, Mzinho, Mzão. Deixa eu apagar aqui. G, Mzinho, Mzão, que multiplica 1 sobre RT mais DTL elevado a 2. Então, dá para cortar G com G, os Mzinhos e o Mzão. E aí, agora, é questão da gente simplificar essa expressão que sobrou para nos dar a variação da força gravitacional em relação à situação 1 e à situação 2. Então, você pode repetir o numerador e multiplicar pelo inverso do denominador, né? Então, deixa eu subir um pouquinho a página aqui. Então, a gente teria aqui ΔF é igual a RT mais DTL elevado a 2, ou seja, o inverso do denominador multiplicado por 1 sobre DTL menos RT elevado a 2 menos 1 sobre DTL mais RT elevado a 2. E agora é só realmente sair desenvolvendo. Então, ΔF pode ser escrito como RT mais DTL elevado a 2 dividido por DTL menos RT elevado a 2, menos, quando eu multiplico esse termo, né, RT mais DTL ao quadrado, dividido também por RT mais DTL ao quadrado, dá 1. Então, fica essa expressão aqui. Dá para simplificar ainda mais, tirando um denominador comum, e ficar uma expressão um pouquinho mais bonitinha no final do problema. Então, o denominador comum aqui, entre 1 e essa expressão entre parênteses no denominador, é a própria expressão entre parênteses. Então, esse aqui dividido pelo primeiro, né, dá 1 multiplicado pelo numerador da RT mais DTL elevado a 2, menos DTL elevado a 2 menos RT elevado a 2. Desculpa, entre parênteses, não é isso? Elevado a 2. Então, fica assim, ok? Então, se você fizer aqui, abrir um pouquinho mais as contas, fazer o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, expandir as duas expressões no numerador, você vai ficar ao final com a seguinte expressão. Você vai ficar com a expressão um pouquinho mais simplificada, e aí eu peço que vocês façam essa continha, mas vai chegar nessa expressão simples aqui, ó, que é 4DL
RT, que é bem simples, é só realmente porque eu não quero abrir essas continhas que são muito simples, mas vai ficar isso aqui, dividido por DTL menos RT elevado a 2. Então, essa é a resposta. Isso aqui está em variação, mas se você quiser variação percentual, como eu falei, multiplica por 100. Bom, se você aqui, então, substituir os valores que foram dados no começo da questão, eu vou substituir, tá? Só para você saber o valor. Então, ficaria 4 que multiplica essa distância, o DL, né? O DTL, que ficou aqui em cima, eu tenho que corrigir, colocar um Tzinho aqui no D. Enfim, essa distância foi dada no começo da questão, 3,82 vezes 10 elevado a 8. O raio da Terra, 6,37 vezes 10 elevado a 6, dividido, né? Deixa eu apagar esse traço aqui que ficou torto. Dividido por 3,82 vezes 10 a 8 menos 6,37 vezes 10 a 6 elevado ao quadrado. Então, se você fizer essa conta usando aí uma calculadora científica, você vai achar que ΔF vai dar 0,0689 mais alguns dígitos. Se você quer, então, uma variação percentual, como eu disse, multiplica por 100, então ficaria 0,0689 vezes 100. Isso aqui vai dar aproximadamente 6,9%, tá? Arredondando. Então, a variação percentual da força gravitacional, vai dar aproximadamente 6,9% ou 7%. Essa é a resposta da letra A dessa questão, ou seja, quando você sai de uma situação em que você vai, olha só, vou colocar só aqui para vocês verem todo o desenvolvimento, mas quando você sai de uma situação em que você tem inicialmente a Lua verticalmente abaixo de você, para a situação final em que a Lua fica verticalmente acima, existe então uma variação percentual de aproximadamente 7% da força de atração gravitacional entre você e a Lua. Voltando aqui só para o enunciado da questão, a letra B de bola pede então qual é a variação do peso, ok? Então, essa é uma parte que eu quero que vocês tentem desenvolver depois de terem visto aqui a minha resolução da parte A. Resolvam a parte B e vamos ver se vocês conseguem chegar lá ou se ficam com dúvidas, certo? Mas é isso, gente. Um abraço e até a próxima questão.